pessoal, boa noite. Dentro de 2 minutinhos, mais aproximadamente 1 minuto a 2 minutinhos, nós vamos entrar com a nossa aula ao vivo. Boa noite, especialista, avante ao ar. Bora lá? Daqui a pouquinho, hein? Prontinho, agora sim. Creio que quem entrou, quem não entrou vai assistir depois, né? A galera tá com pouca frequência nessas aulas aí, olha lá, hein? Ao vivo tem essa coisa, é mais emocionante, né? Mas eu entendo, eu sei que vocês ouvem essa aula depois inclusive vai estar disponibilizado aí no YouTube. Mas enfim, vamos então para a nossa aula de hoje. Bom, primeiramente me apresentar, porque essa aula depois vai com um sistema um pouco maior, é bom saber quem fala, né? Aqui é o professor Celso e hoje nós vamos falar de pronome, na verdade, continuar falando de pronome, sendo que essa aula começou na última quarta-feira, né? Então, nós estávamos falando sobre os pronomes pessoais, né? Então, a gente lembrou lá que o pronome é a classe de palavra variável que vai estar no lugar do nome, não é verdade? Então, vamos lá, só para relembrar. Pro é o prefixo, nome é a realização do radical, classe que vai estar no lugar do nome. Hoje, nós vamos tratar especificamente de um assunto chamado colocação pronominal clássica. Então, a gente vai usar uma nomenclatura um pouquinho estranha e uns fenômenos, de repente, até um pouco estranhos, pelo fato de a gente não ver isso mais muitas vezes escrito, né? Mas quando se trata de colocação pronominal, raras as vezes em que a gente não vai ter uma questão de colocação pronominal. Então, bastante atenção, guarda essa aula aí com muito carinho, anota tudo e se pintar alguma dúvida, já liga pra gente. Hoje muita gente aí com dúvida, muito legal, o pessoal está entrando para valer. Muitos exercícios legais, o pessoal está mandando dúvida, isso é muito bom, tá? Isso me dá um gás diferente, porque eu sei que você está levando isso muito a sério, né? Então a gente já vai aí praticamente para a 3ª semana, e meu amigo, é isso aí, a vida já vai agora acostumando um pouquinho, daqui a pouquinho o pessoal já nem quer sair de casa mais, né? De tanta coisa para fazer que está tendo. Daqui eu vejo por mim aqui, caramba, não para. Mas tá bom, tá legal, né? Tem que aproveitar então até hoje, porque amanhã, né? Quinta e sexta a gente vai dar uma paradinha, né? Pelo momento que é. Depois no final da aula eu converso com vocês um pouquinho a respeito disso, tá certo? Mas agora então vamos aproveitar essa nossa aula. Tem uma pessoa que me perguntou do exercício de pronome, né? Pois é, eu ia disponibilizar o exercício de pronome, mas eu vi que muito da folha de exercício de pronome está na aula de hoje. Então eu preferi dar a aula primeiro, imediatamente após a aula eu solto a folha de exercícios, pelo menos uma delas, que tem uma outra também. Pronome tem muito exercício, tá certo? E tem que ser assim, senão a gente até vendo aqui parece fácil, né? O problema é quando a gente vai para a questão da prova e aí o pau quebra. Beleza? Bora lá? Vamos para a guardinha, tá? Ano que vem, como é que é? Bora lá, né? Então, pessoas, a gente vai falar então da chamada colocação pronominal, tá? Então, esse é o item da aula de hoje. A chamada colocação envolvendo o pronome pessoal, tá? Então, eu vou apagar aqui, tá? Porque eu vou colocar um título específico, né? Para facilitar. A colocação pronominal que a gente vai trabalhar agora, ela vai envolver especificamente os pronomes átonos. Vamos dar uma olhadinha quem são essas figuras? Então vamos lá. Colocação
colocação dos pronomes átonos. Vamos lá? Bom, nós vamos ver aqui que os pronomes átonos, eles são divididos em 3 categorias de nomes, né? Inclusive, não sei se vai caber aqui não vou apertar para caber, né? Eu vou descer com esse último aqui porque ele é curtinho. Então, a colocação pronominal ali não é porque o desenho ficou mal feito não, porque a distribuição é aquela mesmo, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos pensar que os pronomes átonos, eles não têm vida própria, não é verdade? Não é que não tem vida própria, né? Eles são elementos que sonoramente dependem de outros. Lembra quais são? Mi, ti, si, o, a, le, nos, vos, os, as e lhes. Estes são os pronomes que vão me interessar agora, tá? Nos exemplos você vai ver isso funcionando, tá certo? Então vamos lá. Então hoje nós vamos falar de próclise, nós vamos falar de mesóclise e nós vamos falar de ênclise. Né? Veja que os nomes aí já são meio estranhos. Mas acho que todo mundo uma vez na vida já ouviu falar em próclise, ou mesóclise, ou em ênclise. Se não ouviu falar é porque não lembra, porque já ouviu falar, porque isso aqui não tem jeito, aparece mesmo, né? Eu vou destacar agora, gente, os prefixos que estão antes da palavra clise, que a gente vai entender o que é clise, para a gente entender o que é pró, o que é meso e o que é en. Então, pró, meso e en. A nomenclatura, né, que a gente vai adotar aqui é com base no uso do clítico. Clítico é pronome em grego. Então, a palavra clise quer dizer pronome. Então, próclise é pronome antes. Mesóclise, meso. Quem já cantou em coral aí, né, corais profissionais, você tem lá os 4 naipes, né? Soprano, tenor, contralto e baixo, sendo que baixo e tenor uma voz masculinas, contralto e soprano vozes femininas. Lá nós temos um mezzo-soprano, é a pessoa então que não leva as notas tão agudas como a soprano e nem tão graves como um contralto, mas que fica muito afinado naquele meio. Então, meso, falei meio. Então é isso mesmo. Meso quer dizer meio. Tá? Eu já tive essa oportunidade, né? No ano de 1989, eu cantei uma ópera. Fiquei 2 anos ensaiando para uma ópera, gente. Muito louco. Então já tive essa oportunidade de ser cantor lírico profissional. Meu Deus, pois é. Tem convite, tem foto, tem tudo registrado para quem duvidar. Mas hoje a voz eu canto só mesmo mais tranquilo, só com o microfone ligado, porque a gente dando aula, né, a gente desgasta a voz de um jeito que não dá para entrar naquela vibe de canto lírico, bonito demais, né? Então, próclise antes, mesóclise meio e ênclise. Ênclise, o en, vai dar inclusive a palavra inglesa end, que quer dizer fim, após. Né? Então, nós temos o átono antes, o pronome átono no meio e o pronome átono no fim. Eu vou trocar a palavra fim aqui para ficar mais didático pela palavra após. Tá? Agora, antes de quem? Antes do verbo. A realização sonora do pronome átono é o verbo. Meio de quem? Meio do verbo. E ênclise, após o verbo. Então, nós temos aqui 3 casos, né? Próclise, mesóclise e ênclise, fazendo aí o estudo da colocação pronominal clássica. Gente, veja que não está na ordem alfabética, né? Até porque se fosse ordem alfabética, a ênclise seria a primeira, mas tinha tudo para ser a primeira, né? A gente sabe que a regra geral na língua portuguesa, e eu vou falar isso no final desse quadro, a regra geral é a ênclise. Né? Por isso que você fala, vende-se casas,
Aí esse se está no final do vendem-se, ou vende-se, não, vendem-se casas. Compra-se ouro, né? Compra-se, o se foi para depois do verbo. A regra geral seria isso. Bom, mas veja que a ênclise é a última aqui, e não é o que eu quis. A primeira a ser analisada é a chamada próclise. Então a primeira coisa, você tem que saber todas as regras de próclise. Não houve nenhuma. Aí você vai ver as duas regras de mesóclise, também não houve nenhuma. Então você vai poder usar a ênclise. Então você só aplica a regra geral se as outras duas deixarem. Em outras palavras, você só vai usar a ênclise se não houver fator de próclise. O que é fator de próclise? Vou explicar daqui a pouquinho. Se não tiver fator de mesóclise, aí sim você pode usar a ênclise. Professor, o que é fator de próclise? O fator de próclise é um elemento que, estando na oração, te obriga a colocar o pronome antes do verbo. Este elemento também tem que estar antes do verbo. Antes do verbo. Eu vou mostrar para vocês um exemplo, tá? Vamos lá. O que é o fator de próclise? É um elemento que, estando na oração antes do verbo, ele obriga que eu coloque o pronome antes do verbo. Quer ver o primeiro fator de próclise que todo mundo deve lembrar aí? Adjunto adverbial. Gente, qualquer adjunto adverbial, se você começar um período, uma frase, uma oração com adjunto adverbial, o pronome átono tem que ir para antes do verbo, tá? Então, um exemplo seria aqui, ó. Não me abandone. Não me abandone. É uma frase que a gente vai ouvir muito na sexta-feira, né? Meu Deus, por que me abandone? Não que Deus abandonou Jesus, na verdade, né? Ele como Deus, mas ali, enquanto homem, ele morre na cruz. Ah, virou catecismo, professor. Era só para lembrar, né? Depois de amanhã, a gente vai fazer essa memória. Daí a ideia da palavra comemorar. Cuidado, né? Comemorar nem sempre é festa, viu, gente? Comemorar é trazer a memória, tá? Às vezes fazendo festa, às vezes não, viu? Então a gente faz memória daquele momento, só para lembrar. Não me abandone. Por que o me veio para antes do verbo? Porque o não aqui é uma adjunto adverbial de negação. Porque ele é uma adjunto adverbial de negação, o me aqui teve que vir para antes do verbo. Então, toda vez que aparecer qualquer adjunto adverbial, o pessoal lá na gramática fala que é a palavra não. Não, gente, qualquer adjunto adverbial, de tempo, modo, né? Ontem me convidaram, hoje te empresto, tá certo? Amanhã te espero, e vai por aí afora, tá? Então, todas essas palavras que eu falei no início aí são adjuntos adverbiais. Então, qualquer adjunto adverbial, ele me obriga a colocar o pronome antes do verbo. Cadê o pronome? Me. Me é pronome átono. Ele está antes do verbo por causa do adjunto adverbial. Beleza? Vamos para o segundo fator de próclise. Qual seria ele? Pronomes. Tá? Em geral. Tá? Tudo te pertence. Tem que botar a letra um pouquinho maior, senão você acaba não lendo, né? Tudo te pertence. Gente, tudo aqui é um pronome indefinido. Ninguém me chamou, né? Alguém me espera. Então, esse alguém, ninguém são pronomes, né? Ele te ama. Ele é pronome, fez com que você trouxesse, né? Eu me amo. Eu, pronome, fez com que o pronome átono me viesse para antes do verbo. A frase eu te amo, as pessoas usam muito isso aí, né? Uma senhora declamação de amor, né? Eu te amo, né? Mas não só com palavras, né? Mas com atitudes e gestos, é sempre importante, né? Então, eu te amo.
Por que eu te amo está escrito corretamente? Porque eu é um pronome que está traindo o ti, que é o você, né? A segunda pessoa, para antes do verbo, tá? Então, tudo te pertence, o tudo é um pronome, tá? Quem mais que pode atrair a próclise? Nós estamos falando aqui, por exemplo, da conjunção. Conjunção atrai próclise, né? Aí, no caso aqui, ó, quando te chamarem, vá. Então, ó, quando te chamarem, vá. O que eu tenho aqui? O quando é uma conjunção temporal. O quando é uma conjunção temporal. Quando te chamarem, vá. E fez com que o ti viesse para antes do verbo, tá? Então, o quando aqui é uma conjunção temporal. Todas as conjunções atraem próclise, tá bom? Outra que vai atrair próclise, frases interrogativas, tá? Quem te chamou? E o ponto de interrogação. Tirar minha garrafinha d'água, senão não atrapalha de ver, né? Quem te chamou? Parece que o quem também é pronome. Aqui tem dois motivos, né? Mas a frase é que é interrogativa. Faz com que o pronome vá para antes do verbo. Gente, vocês estão entendendo aqui o que é fator de próclise? Até agora nós vimos 4. Quando é que eu sou obrigado a colocar o pronome antes do verbo? Quando no início da frase tem uma adjunta adverbial. Quando no início da frase há um pronome, quando no início da frase há uma conjunção, quando no início da frase há uma frase, a frase, na verdade, é uma estrutura interrogativa, tá? Outra que vai me obrigar a usar a próclise, as exclamativas, tá? Que pode ser um desejo, uma surpresa, né? Um espanto, uma admiração, né? Então, quando você fala assim para alguém assim, ó, Deus te abençoe, né? Deus te abençoe. E aqui você põe o ponto de exclamação. Nesta frase, o pronome tem que vir para antes do verbo, tá? Então, aqui eu tenho os 5 fatores de próclise, tá? Mas, pessoas, detalhe, se você for pegar qualquer gramática aí, né, você vai ver uma coisa interessante. Eles vão ficar lá, você galera, fica 3, 4 páginas falando de próclise. E eu falei aqui em 5 itens. Mas por quê? Lá ele pega todos os exemplos de adjunta adverbial. Adjunta adverbial de tempo, adjunta adverbial de modo, adjunta adverbial de escambau. Ele colocou tudo lá, mas para quê? Para falar que o material dele é completo, tá? As frases exclamativas, ele coloca um exemplo para optativa, para o espanto, para o medo, para a admiração. Pelo amor de Deus, né? Nós precisamos ganhar tempo, né? A exclamativa, qualquer que seja ela faz com que o pronome vá para antes do verbo, provocando um fenômeno chamado próclise. Entendido? Bora lá, se não entendeu, manda aquele áudiozinho básico, professor, não entendi. E a gente tenta explicar de novo. Beleza? A turma tá aqui, manda dúvida. Gente, estou muito feliz com isso, hein? O pessoal está estudando. Professor, já falou isso? Eu nunca vou deixar de elogiar. Quando é para puxar a orelha, eu puxo. Então, quando é para falar legal, a gente vai falar legal. Tá bom? Então, mesóclise agora, nós vamos trabalhar com os 2 casos de mesóclise. Gente, o que é mesóclise? Agora é o pronome no meio do verbo, né? Pronome no meio do verbo. Primeiro caso, vai acontecer no futuro do presente. E vai acontecer no futuro do pretérito. Tá? Futuro do presente e futuro do pretérito. Como assim? A mesóclise só pode acontecer nos futuros, desde que não haja nenhum fator de próclise.
Tá? Então, a primeira coisa, tem fator de próclise? A próclise passa na frente. Não tem, aí você pode usar, e os verbos estando nos futuros, tanto o futuro do presente do indicativo, quanto o futuro do pretérito do indicativo, você vai usar a mesóclise. Vamos ver um exemplo? Dar-te-ei a vida. Ó, Jesus falando para nós aí, né? Dar-te-ei a vida. Depois aqui, dar-se-ia o fim. Vamos entender esse dar-te-ei a vida? Eu sei que ficou pequenininho, mas depois eu quero retomar isso com vocês. Aqui a frase seria darei-te a vida. Mas por que está no futuro do presente? Eu darei, tu darás, ele dará, nós daremos, vós dareis, eles darão. Você tem que colocar a mesóclise. E como é que é a mesóclise? Olha, você pega o verbo, escreve o infinitivo dele, dar. Entra com o pronome hifenizado, então tem que ter o dar, hífen, pronome, hífen, e só depois nós vamos chamar isso aqui de desinência número pessoal. É um fragmento dela, tá? E é desinência de primeira pessoa. Rei é desinência modo temporal. Vamos falar disso muito em breve. Verbo está chegando aí, hein? Verbo está chegando aí. Ah, muita atenção. Acabou o pronome, é verbo. Para quem tem dificuldade com verbo, né? É tiro e queda. Vamos ficar só no tiro. Para ser certeiro, tá bom? Deixa o inimigo cair. Nós não. Bora lá. Então, dar-te-ei a vida. E se tivesse um não ali? Não pode usar aquilo mais. Se fosse um não, seria não te darei a vida. Lembra? O não é a junta adverbial. Ele atrai a próclise, tá? E o dar-se-ia, o fim. Como é que ficaria isso, né? O fim vai dar-se, né? Só que o fim daria-se. Não se daria o fim, se eu quisesse colocar um não, né? Ontem se daria o fim. O ontem é uma adjunta adverbial, ele traz o pronome para antes. Mas veja bem, não comecei com nenhum dos elementos que estão aqui para cima. Ó. Então, primeiro, verbo no infinitivo, dar, hífen, pronome, se, hífen, e a desinência, fragmento da desinência número pessoal, ia. Que na verdade não é o ria, né, se fosse a desinência modo temporal. Só o ia é número pessoal nesse caso aqui, tá? Gente, está chegando o verbo, eu vou explicar isso melhor para vocês lá. Inclusive, o pessoal estava mandando umas dúvidas, né, de estruturas verbais lá no processo de formação de palavras. Na dúvida, o que é uma vogal temática, o que é uma desinência modo temporal, número pessoal. Galera, aguarda que a próxima matéria a gente vai falar disso. Eu não falo lá no início porque fica mais proveitoso quando a gente trabalha com isso na introdução do verbo, beleza? Aí depois você volta lá na apostila e faça os exercícios que você teve dúvida. É o melhor caminho, tá? Bom, então dar-se-ia, olha, infinitivo, pronome e desinência final. Você só vai usar a mesóclise em questões de prova ou em textos técnicos científicos lá na universidade. No texto normal, por exemplo, numa redação do dia a dia, a gente não usa mesóclise, tá? É considerado uma linguagem pedante, robuscada ou rebuscada, né? Então, muita atenção, porque é uma linguagem, né, que você dar-te-ei meu coração, imagina uma declaração dessa, a pessoa sai correndo, né? Então, você não precisa também sofisticar tanto, né? Às vezes a gente pode escrever simples. Eu costumo dizer que um arroz com feijão temperadinho é mais gostoso que um estrogonofe sem sal. Com todo respeito para quem não pode comer sal. Bom também, acontece. Beleza? E por último, nós vamos falar da ênclise. Quando é que eu vou usar a ênclise? Ou seja, quando é que eu vou colocar o pronome no final do verbo? Quando não tiver adjunta adverbial antes, quando não tiver pronome antes, quando não tiver conjunção antes, quando não for interrogativa e quando não for exclamativa. E quando os verbos não estiverem nos futuros do indicativo. Futuro do presente e futuro do pretérito. Se tudo correr bem, aí sim você usa a ênclise. Aí frases como essa.
Devolveram-me o dinheiro. Então, o que é devolveram-me o dinheiro? O que é que o pronome veio para depois do verbo? Porque não tem nada que me obrigue a colocar esse pronome antes. O verbo está no passado, né? Agora, se você põe um não aqui, como é que fica? Não me devolveram o dinheiro. Então, veja que a colocação pronominal, ela precisa que você entenda quais são os fenômenos de próclise. Vamos repassar quais são? São fatores de próclise. Vamos lá? Vamos lá, leia lá que eu vou falar daqui. Vamos lá? Vamos lá? Qual é o primeiro? Qual que é o primeiro? Só ler lá, né? Qual que é o primeiro? Tá rolando, né, professor? Não. Qual que é o primeiro? Adjuntos adverbiais. Qual que é o segundo? Pronomes. Qual que é o terceiro? Olha lá, conjunção. Qual é o terceiro? Quarto? Frases interrogativas. Qual que é o quinto? Frases exclamativas. Então, adjunto, pronome, conjunção, interrogativas e exclamativas. Eu resumi em 5, aquele quantidade de coisas que os gramáticos colocam, que tudo vai se resumir nessas 5 possibilidades, tá? Guardei as 5. Quais são? Adjunto adverbial, pronome, vamos lá? Conjunção, interrogativas e exclamativas. Você tem ali os casos em que você vai ter que colocar o pronome antes do verbo, beleza? Não tem nenhum daqueles. Veja se o verbo está no futuro, beleza? Não está no futuro, aí sim você pode usar a ênclise. Beleza? Gente, a partir de agora vocês vão ver a quantidade de exercícios que vão estar envolvendo essas realidades. Beleza? Posso apagar? Vamos apagar? Beleza. Reveja esse vídeo, registra isso aqui, anota, para que você tenha aí um referencial de estudo, tá bom? Você está achando que eu estou brincando, tá louco, né? Não estou não. Quais são os 5 fatores de próclise? Peguei você, hein? Vamos lá, primeiro. Adjuntos adverbiais. Segundo, pronomes. Terceiro, conjunção. Quarto, frases interrogativas. E quinto, frases exclamativas. Só mais uma vez, vamos lá? Primeiro, fator de próclise, adjunto adverbial. Segundo, pronomes em geral. Terceiro, conjunções. Quarto, frases interrogativas. E quinto, frases exclamativas. Beleza? Então, vamos ficar atentos aí para não ter nenhum problema nesse sentido. É no início da oração, tá? Então, quando se trata de pronome pessoal, é isso. Depois a gente vai fazer bastante exercício dessa brincadeira, porque precisa ter atenção. Tá joia? Bom, então agora nós vamos falar um pouquinho sobre um outro tipo de pronome, que é o pronome possessivo. Gente, pronome possessivo. Se a gente quisesse ser óbvio para dar o conceito de pronome possessivo, o que a gente ia falar? É aquele que indica posse, né? Essa palavra é meio perigosa, mas é óbvia também, né? Pronome possessivo é aquele que indica posse. O que você acrescentou nisso tudo? Nada. Não está errado, não. Mas vamos pegar um sinônimo de posse, né? Pertença. Pertença, né? A gente sabe que o sentimento de pertença faz com que a gente legalmente possua algumas coisas, né? Por exemplo, eu tenho uma casa, né? Então isso é minha casa, né? Posse. Minha família, posse. Meu caderno, posse, né? Agora, você vai ter também alguns elementos que você vai ter aí a possibilidade de indicar a posse de com quem você fala. E você vai ter em determinados momentos a possibilidade de indicar a posse que não é minha, que não é sua, mas é de alguém que é o nosso assunto. Vamos pensar como é que funciona esse sentimento de posse? Vamos lá? Bom, então o possessivo é o pronome que indica pertença. Gente, é um pronome simples, mas tem aí as suas preocupações.
A gente vai ter o pronome possessivo no singular e a gente vai ter o pronome possessivo no plural. Né? Pronome possessivo no singular, pronome possessivo no plural. Como é que funciona isso? A primeira, segunda e terceira pessoa. Então aqui vai começar a dividir, né? Pronome de primeira pessoa no singular. Meu, meus, minha, minhas. Primeira pessoa no plural. Nosso, nossos, nossa, nossas. Beleza? Quando é que eu vou usar o meu, minha? Quando pertence a quem fala. Minha caneta, minha aula, tá? Plural. Pertence a mim e mais alguém. Nossos sonhos, né? Nossa realidade, né? Nossa dinâmica. Beleza? Depois eu tenho os pronomes de segunda pessoa. Teu, teus, tua, tuas. Então, pertence a você que é com quem eu falo. Teu caderno, tá? O teu namorado, sei lá, o teu cachorro, e vai por aí afora. Então, pertence a você que é com quem eu falo, tá? Depois nós temos o vosso, com plural vossos, vossa, com plural vossas. Nesse caso, vai pertencer a você que é com quem eu falo e mais alguém, né? Os vossos cadernos, as vossas, né? A gente sabe que pronome de segunda pessoa no plural, ai Jesus, se você não rezar, você não fala de jeito nenhum, né? A gente usa muito bem a nós o vosso reino, né? Quer dizer, o reino que é teu e dos meus irmãos. Olha que doideira! Olha mais ou menos isso, né? Ah, bonito. O pronome de segunda pessoa é só se rezar. Né? Lembra do convosco? Se você não falar convosco, lembra da aula passada? O Senhor esteja convosco. Se não rezar, você não fala não, tá? Ele é muito erudito, tá bom? Então, teu, tua, teus, tuas, vosso, vossa, vossos, vossas, pronomes que se referem à segunda pessoa, que é com quem eu falo. E a terceira pessoa, seu, seus, sua, suas. O pronome do plural é idem, singular. Mas eu gostaria de acrescentar aqui que já é considerado pronome possessivo. A língua falada está trazendo essa dinâmica de uma forma bastante interessante. Eu vou explicar por que isso está acontecendo. Que é o dele, deles, dela, delas. Então, dele, dela, deles, delas. Gente, por que o dele, dela, deles, delas está acontecendo, está chegando assim, resolvendo? E na verdade, ele está chegando para resolver um problema. A língua falada, ela não trabalha... Nossa, quase gasguei aqui. Jesus Cristo. Comi mosquitinho, não, engasguei mesmo. Ah, doido. Vamos lá. Vamos lá, gente. Deus seja louvado. Vamos embora, então. Nossa, horrível. Queimou a garganta aqui. Então, seus, suas, e dele, dela, deles, delas, mais especificamente o dele, dela, deles, delas, eles entraram pela língua falada para resolver um problema. E que problema é esse? Meu, minha, meus, minhas, ninguém tem dúvida de que é um pronome de primeira pessoa. Só aquele que fala é que pode dizer isso. Beleza? Agora, o que a língua falada fez com o teu, tua? Não usou. Parou de usar. Ele, no lugar do teu, tua e teus, tuas, o que ele colocou? Seus, suas. Então é a minha aula e a sua aula. Problema aí. Porque a língua falada começou a pensar diferente a estrutura. Tá, professor. Se a língua falada levou o pronome seu, sua, que era de terceira, para a segunda pessoa, como é que ficou a terceira pessoa? Pois é,
ela adotou o dele, dela, deles, delas. Então a gente fala tranquilamente, meu caderno, seu caderno e o caderno dele ou dela. Olha que interessante. Então, a língua falada aqui vai atrapalhar a língua escrita quando você for fazer a prova. Eu não estou aqui trabalhando, eu não estou aqui falando de mais valia ou menos valia, o que é mais fácil, o que é mais difícil, o que está correto, o que está errado. Segundo o padrão escrito, esse é o que está prescrito na gramática. Meu, primeira pessoa, teu. Segunda pessoa e seu, terceira pessoa. Gente, vamos colocar isso na prática, né? Vamos imaginar que você esteja aqui eu estou começando com você, então. Eu e você. Eu e você, você e eu, nós quatro. Então, nós quatro conversando aqui, né? Então, eu falo assim, olha, meu caderno está perto do teu. Isso para escrever. Beleza? Agora, vamos ver como é que a gente vai usar o seu. Olha que interessante. Vamos imaginar que a gente estava falando sobre, vamos pegar uma pessoa que todo mundo conhece, o Sr. Luiz. Saudade do Sr. Luiz. Todo mundo aqui na sala conhece o Sr. Luiz, né? Saudade do Sr. Luiz, cara. Então vamos lá. Eu estava conversando com o Sr. Luiz ontem e o seu celular tocou. Olha que conversa esquisita. Eu estou conversando com você, hein? Lembra? Eu e você e eu, nós quatro. Então, olha, eu estava conversando com o Sr. Luiz ontem, então eu trouxe um assunto agora, Sr. Luiz. Eu estava conversando com o Sr. Luiz ontem e o seu celular tocou. Segundo o padrão escrito, o celular de quem que tocou? Não foi o de você, que é com quem eu estou falando. Se eu estou falando que eu estava conversando com o Sr. Luiz e você não é o Sr. Luiz, eu não sou o Sr. Luiz, então o Sr. Luiz é a terceira pessoa. Então, quando eu falo que o seu celular tocou, o celular de quem, gente? É do Sr. Luiz. Então é como se eu estivesse dizendo que eu estou conversando com o Sr. Luiz e o celular dele tocou. Viu como é que agora ficou mais fácil de entender? Só que segundo o padrão escrito, você poderia ter dito, escrito pelo menos, né? Que o seu celular tocou quando o assunto, o objeto do assunto era proprietário do celular, no caso ali o Sr. Luiz. Vocês entenderam? Então, eu, primeira pessoa, estava conversando com você, que é a segunda pessoa, a respeito de Sr. Luiz, que é a terceira pessoa. Tudo que se ligar ao Sr. Luiz é a terceira pessoa, então o celular é dele, o seu celular é o dele. E se fosse para falar do celular de você, que é com quem eu falo? Hoje a gente está confuso isso, né? Mas eu espero que você esteja entendendo. É o teu celular, a tua camisa, a tua história, beleza? Então, bastante atenção com isso, beleza? Então, aqui eu tenho os pronomes possessivos. Muito cuidado com esse cruzamento que vai ter entre língua escrita e língua falada. Uma outra coisa que é curiosa aqui, não sei se você prestou atenção, dá uma olhadinha. Tem uma coisa esquisita no quadro. Vamos dar uma olhadinha lá? Se liga comigo, galera. Saudade da minha vinheta, né? Se liga comigo, galera. Hey! Saudade desse locutor, né? Por que o singular está no plural? E por que o plural vai estar no singular? Caraca, velho. Sai dessa. Aqui eu não falei que era pronome do singular? E tem formas do plural. E aqui eu não falei que é o pronome do plural? E ele tem formas do singular. Na verdade, o gênero do possessivo ele se dá de duas maneiras. Uma interna, que é como eu escrevo a palavra. Então, se eu escrever meu, minha, refere-se a quem fala. Agora, por que vai ter meus? Meus é porque vai concordar com o ser possuído. Então, se o ser possuído estiver no plural, é meus. Por exemplo, cadernos. Os meus cadernos. Você não vai falar meu cadernos. Ou, às vezes, até a gente escuta por aí, né? Meus cadernos. Que também muita gente fala, né? Mas eu não posso escrever isso de forma alguma. Né? Há um erro de concordância. Então, minhas aulas. Né? Por que eu coloquei agora minhas no plural? Minha porque é aquele que fala. Pertence àquele que fala. E minhas foi para o plural concordando com aulas.
aí é por efeito de concordância. Lembra? Pronome é uma classe de palavra invariável. Então, muita atenção com esse detalhe para que você não se perca aí nesse universo da concordância, tá? Por isso que um pronome de singular pode estar no plural. Meu, minha, porque pertence somente a mim, singular. Mas vão ser meus cadernos, porque o ser possuído é mais de um. Cadernos, para eu falar plural, cadernos no plural tem que ser mais de um. Entendeu isso? Nossas aulas. Aqui então pode ser nossas aulas, porque pertence a mim, a você, e as aulas são mais de uma. Mas eu posso dizer nossa aula, quando eu me refiro à aula em que você e eu estamos. Lembra? Eu e você e eu, nós quatro? Então, nós vamos ter aqui nossa aula podendo estar no singular, porque o nossa está concordando com a aula que também está no singular. Deu para entender esse negócio doidão, hein, gente? É esquisito, né? Mas é assim que funciona. Tá bom? Então, o pronome possessivo, a gente tem que tomar algum cuidado. Eu vou colocar aqui um caso, né, em que o seu, ele precisa ser pensado ou escrito com cuidado para não gerar ambiguidade. Tá? Vou colocar aqui uma frase para a gente pensar. Vamos lá? Apagando, o pronome possessivo, então, indica pertença. Pertença, 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 pertença. Bom, vou colocar aqui um recadinho de geladeira, tá? Quando você vai, às vezes, para embora, ou vai para a República, ou vai para sua casa, não sei onde você mora aí com a galera, né? Você vai, às vezes, coloca um recadinho como esse, ó. Vamos imaginar que para a Semana Santa, aí, não é época de receber visita, mas vamos imaginar lá que você vai deixar um recadinho lá na geladeira, lá na sua empresa, ou onde for, né? Olha, Jonas e Pedro chegarão hoje e seu pai vai buscá-los. Olha que interessante, hein? Jonas e Pedro chegarão hoje, lá na rodoviária, né? E seu pai vai buscá-los. Falar em rodoviária, saudade de viajar, viu, galera? Nossa, eu costumei na estrada, nossa, dá uma vontade de pegar o carro e sair, mas não pode, né? Fazer o quê, né? Vai pra onde? Não tem jeito, né? Todo mundo de quarentena, né? Daqui a pouquinho isso vai passar, né? Mas, nossa, hoje era pra estar viajando. Pra estar embaçando dando aula pra vocês aí, saudades, viu? Muito em breve isso tudo passa. Vai demorar um pouquinho, tá? Por isso que essa vibe nossa aqui tem que funcionar bem. Não deixa de usufruir bem desse recurso, tá bom? Depois volta, mas por enquanto segura a onda aí, tá? Então vamos voltar aqui, ó. Jonas e Pedro chegarão hoje. Gente, chegarão mesmo, então vamos imaginar que eles vão chegar ainda, né? E seu pai vai buscá-los. Esta frase, esta oração apresenta um problema grave. E onde é que está o problema? Emprego errado do pronome seu. Primeiro, que eu falei para vocês que isso aqui é um recadinho. E recadinho de geladeira, recadinho de WhatsApp, né? Que às vezes não é, às vezes, documento hoje. Muita gente está usando o WhatsApp, as empresas têm usado, mas não é documento ainda, né? Pelo menos não está ainda formalizado. A gente sabe que ele tem poder de decisão, né? As mensagens do WhatsApp hoje elas chegaram no nível, né, que o dono da empresa manda um WhatsApp para o funcionário e aquilo vira ordem. Eu me lembro lá na Epicar, né? Não está escrito em regulamento nenhum que você vai usar o WhatsApp para comunicação. Caramba, mas era. Eu já fui acionado 2h30 da manhã pelo WhatsApp. Eu preciso de você daqui a 1 hora aqui. Eu estava aqui em São João, então eu tinha 1 hora para chegar em Barbacena. Aconteceu várias vezes. Então é um elemento que hoje foi agregado, né? E o coronel falava mesmo, se você visualizasse, meu amigo, era ordem dada, ordem cumprida. E não está escrito em lugar nenhum que o WhatsApp é parte deve ser obedecido, mas todo mundo hoje já incorporou, né? Então é muito interessante. Mas ele também ainda consegue manter um nível de informalidade,
né? A gente pega muita mensagem no WhatsApp que a pessoa praticamente ela escreve do jeito que ela fala, né? E, num primeiro momento não há problema nenhum, né? Até o pessoal da brinca, né? Não, professor, você deve ler cada mensagem que você deve rir. Não, não. Eu respeito muito as pessoas que estão escrevendo, né? Não dá para ridicularizar ninguém pelo jeito que ela fala, pelo jeito que ela se expressa. E eu te peço mesmo, não fica rindo de mensagens de pessoas que escrevem errado, não, tá? Eu vejo muita gente fazendo isso, né? Às vezes printa a conversa de alguém, manda para o outro, aqui como é que ela fala, como é que ele fala. Faz isso não, né? A gente não pode ridicularizar as pessoas, que um dia pode ser a gente. Às vezes você escreve uma palavra errada, vão te zoar, né? A gente, professor, tem que ficar policiando o tempo todo, porque é o WhatsApp? É, mas as pessoas não vão perdoar se eu errar. Então, da mesma forma que você não gostaria de ser ridicularizado ou de ridicularizada, não faça isso com as pessoas, né? E hoje, ultimamente, as pessoas até têm tido uma certa tolerância, né? Mas tem que respeitar, né, gente? Nem todo mundo teve a história que a gente tem, então tem que respeitar. Respeito acima de tudo, tá bom? Vamos lá, aqui tem uma frase com problema aí, ó. Você com certeza deve um dia na sua vida ter escrito um negócio desse e passou batido, mas tem um problema. Onde é que está o problema? Jogo dos 7 erros. O seu. O pai de quem que vai buscar o Jonas e o Pedro? Porque se eu for aplicar o padrão escrito, seu é o pronome de terceira pessoa, né? Então vai ser dele. Mas dele quem? Do Jonas? Do Pedro? Não sei. Ambíguo. Ah, professor, mas quando eu falei, eu quis me referir à segunda pessoa. Ah, você quis se referir à segunda pessoa? Ah, sei. Então você errou o texto, porque você deveria ter escrito o quê? Teu. Olha aí, ó, aqui você resolve o problema. Quem é o teu pai? É o pai de quem está lendo a mensagem, o cara de concha. Ah, e a culpa não é do Cabral. Aqui é sério, né? Então, olha, um simples recadinho pode gerar ambiguidade. Vocês não têm ideia de testamentos em que a pessoa às vezes deixou escrito de próprio punho. Nós vamos conversar ainda a respeito disso. Como já deu problema na justiça. O cara escreveu, deixou o testamento, morreu, não tem como tirar satisfação. Quem está sendo beneficiado às vezes nem merece, mas vai morrer de rir, né? E aquele que de repente deveria ter recebido vai dançar porque a pessoa escreveu mal, colocou mal o pronome. Então, ó, cuidado com o pronome possessivo de terceira pessoa, o seu, porque a gente vai entender como segunda pessoa. Na língua escrita, na língua falada, tem a sua dinâmica lá, mas que é diferente da língua escrita, tá bom? Então, seu, tá? É quando eu tenho aí como referência a língua falada, né? Perdão, a língua escrita, o seu é um pronome de terceira pessoa. Tá? Na língua escrita, muitas vezes, no lugar do seu, na verdade, você deveria estar usando o teu, porque ele vai se referir a com quem eu falo. Por isso, é muito importante a introdução do pronome que eu fiz na aula passada. Estão lembrados? Primeira pessoa é quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. E terceira pessoa, de quem se fala. Beleza? Então, muita atenção aí com esses detalhes. A próxima aula a gente vai falar sobre os pronomes demonstrativos. De novo, a gente vai entrar nessa discussão de primeira, segunda e terceira pessoa, porque lá também já houve um problema, né? A língua falada, ela trabalha numa outra dinâmica. Mas essa historinha eu vou contar somente na próxima semana. Vamos relembrar o que falamos hoje? Hoje, então, no primeiro momento da aula, nós fizemos uma revisão dos pronomes pessoais, falando da última parte aí da colocação pronominal. Colocação pronominal clássica. Estão lembrados? O que a gente falou na colocação pronominal clássica? Em que eu vou ter a próclise, a mesóclise e a ênclise. Vamos lá, recapitulando. Qual é a regra geral na língua portuguesa? Ênclise. A regra geral seria que o pronome estivesse sempre no final do verbo, tá? Gostaria só de salientar, por isso que eu estou voltando. Gente, nunca comece
tá? Não comece oração com pronome átono, tá? Não se começa a oração. Então você não pode, a língua padrão, ela não admitiria isso aqui, ó. Te espero. Por quê? Você está iniciando uma oração com o pronome átono. Olha que outra frase perigosa. A gente usa muito a expressão te amo, né? Já falei dela hoje aí. Então, veja bem, a língua padrão, ela não admite isso aqui. É porque, na verdade, na língua portuguesa do Brasil, a gente matou, né? A gente não usa o pronome de primeira pessoa, o eu. Né? Então nós temos apagado esse pronome aqui. Então o que acontece? Quando eu disse eu te espero, o eu, pronome átono, atraiu o ti para antes do verbo. Quando eu dizia eu te amo, né? Naquele tempo em que os pronomes eram todos citados, não é porque a língua está acabando, não, mas é assim. Eu te amo, o pronome átono veio para frente do verbo por atração da próclise, lembra-se? Próclise, pronome atrai a próclise. O problema é que com o tempo a gente deixou de usar o sujeito. Mas permanecemos com essa colocação. Fica até gostoso de ouvir, né? Mas, segundo o padrão escrito, isso aqui estaria errado. Escrito. Gente, agora ninguém, por favor, não fica também sendo pedante, né? Não pode dar um cartãozinho lá, amo-te, espero-te. Ah, vai pro inferno. Para com isso, né? A gente sabe que o sentimento é muito maior que qualquer aspecto linguístico. Então, só toma cuidado com isso aqui em questões de prova, tá bom? Eu só estou explicando por que a gente ainda fala te amo e te espero. A gente fala porque antes tinha um pronome antes aí, ó, eu te espero, eu te amo, tá bom? Como a gente não tem o eu mais, esse pronome deveria ir para depois do verbo. Amo-te, espero-te, somente para fazer a prova, tá? Então anota isso aí que isso é importante. Então a gente viu lá que os fatores de próclise são quais mesmo? Adjuntos adverbiais, pronomes, conjunções, interrogativas e exclamativas. O que é uma frase interrogativa? Usada em perguntas. O que é exclamativa? Espanto, admiração, ordem, desejo. Depois, a mesóclise, quando não tiver fator de próclise. Então, futuro do presente e futuro do pretérito. Tá? Dar-te-ei um conselho. Estude. Bom, né? Bom. E depois, não houve nem fator de próclise, nem fator de mesóclise. Então você vai usar a ênclise, tá? Encerra-se a aula em 5 minutos. Não, um pouquinho menos, né? Tem que acabar a aula daqui a pouquinho. Tá certo? Depois a gente viu o pronome possessivo, sinônimo de posse, pertença. Primeira pessoa, aquela que fala meu, minha, nosso, nossa. Segunda pessoa, com quem eu falo, teu, tua, vosso, vossa. Terceira pessoa, de quem se fala, seu, sua, dele, dela. E tenho dito, tá bom? Então, pessoas, gostaria de encerrar minha aula hoje de uma forma muito especial, porque é a nossa última aula aí, está entrando, já estamos na Semana Santa, né? Vivendo aí a partir de amanhã o Tríduo Pascal. Então eu espero que você aproveite também. Amanhã é um recesso, mas a sexta-feira é um dia santo, tá? É muito mais que um feriado, tá? Você acreditando ou não, é um momento, inclusive, para você parar e fazer uma boa revisão na sua vida, né? A gente sempre precisa melhorar. Né? E a gente sabe que nessa época de fake news, tal, é uma coisa que eu vou te pedir aqui, né? Que eu estou fazendo esse exercício, né? Faça um exercício com a verdade, né? De verdade mesmo, não estou sendo hipócrita não, porque eu também estou começando a fazer isso na minha vida. Olha quantas mentiras estão tirando o sossego de pessoas, né? Então, quantas mentiras estão tirando o sossego de pessoas? Então, que a gente possa viver essa verdade, tá? Começar comigo aqui, tá bom? Então fica aqui um conselho para a gente crescer junto, né? Que a gente possa, nessa Páscoa, viver a verdade. Verdade nos relacionamentos, verdade no nosso estudo, nos nossos propósitos, tá? Não é demagogia não, tá, gente? Fala, você está falando isso aí, mas você também é um baita mentiroso. Eu não falei que eu sempre falo a verdade, mas eu quero buscar nesse momento viver isso ainda mais. Tá joia? Então eu quero desejar com esses sentimentos de verdade, sendo verdadeiro mesmo com você, desejar a você e a toda a sua família uma feliz e santa Páscoa. Tá bom? Retome aí as energias, restaure as energias, ressuscite e que a partir da semana que vem a gente volte com tudo. Tá bom? E para que a gente possa cumprir os nossos propósitos e objetivos.
Desejo a vocês uma ótima noite, bons estudos, até quarta-feira, se Deus quiser. Daqui a pouquinho eu vou postar os exercícios de pronome para vocês. Forte abraço.